Um grupo de pessoas, homens, mulheres, crianças, movidos pelo Espírito Santo, entregaram-se a Deus em ferventes orações. E como Gideão, fizeram provas e mais provas com Deus. Então Deus se manifestava através de seus vasos, os usando profeticamente, orientava-os, confortava a cada coração. Conservem a sã doutrina e estejam atentos ao clamor dos necessitados. Dias de lágrimas, noites de clamor, dias de dor, e entre aclamações de rebeldes, desviados, seguiam em frente, confiando no Senhor e unidos. Entretanto, para maior humilhação, eram chamados de rebanhos sem pastor. Nesta mesma noite, numa daquelas muitas fervorosas noites de orações, o casal bandeirante do Evangelho, pastor Justiniano Madeira e Cecília Madeira, adeptos da mais pura espiritualidade, dobraram seus joelhos mais uma vez em oração. Após alguns momentos de oração, o pastor Justiniano, o arauto do Evangelho, ouve um clamor: venha Pelotas e ajuda-nos. Desta visão, concluiu o pastor Justiniano que alguém deveria partir. Nesse momento surge então o pastor Adão Madeira, que se dispôs a vir a Pelotas. No meu tempo não tinha nada disso. Nós batíamos numa lata, numa esquina, nós chamávamos a atenção do povo, começava a gritar, foi na cruz, foi na cruz. O povo saía, aqui nós temos um irmão, ele via, foi de perna, ele. Basta. Primeira crente fundadora do trabalho. Em 7 de setembro de 1938, na cidade de Jaguarão, nascia Adão Madeira, filho de Cecília Campos Madeira e do saudoso Justiniano Mendes Madeira. Na estrada da vida, estranhos mistérios, fiel companheiro, é Cristo Senhor, presente constante ao longo da estrada. Quando Adão Madeira tinha aproximadamente 1 ano de idade, seus pais aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, por intermédio de um paulista chamado Armando Silva. A partir daí, suas vidas tomaram outro rumo. Um certo dia, o menino Adão, já com 6 para 7 anos de idade, de uma hora para outra perdeu sua visão. Tornou-se uma criança cega, e mesmo diante desse tão grande obstáculo, não deixava de acompanhar seu pai em seus cultos e evangelizações. E mesmo indo no colo, cantava: seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, em qualquer lugar eu irei. O Deus de milagres, vendo a sinceridade do canto daquele menino, usou o pastor Anders Johnson, e por intermédio de sua oração, Deus restaurou a visão do menino. A partir desta grande experiência, Adão Madeira começou seu ministério, pregando seu primeiro sermão aos 12 anos, falando, é claro, sobre o cego de Jericó. Foi uma pregação ao ar livre, no Prado, em Pelotas. Adão Madeira, sempre seguindo seu pai, evangelista Justiniano Madeira, não medindo esforços para levar o evangelho genuíno da cruz, desbravando as cidades vizinhas de Pelotas, construindo e inaugurando templos, indo a pé, a cavalo ou bicicleta, não importava. O que tinham em mente era levar Cristo àqueles que nunca ouvira falar deste nome, seguindo assim os passos dos grandes missionários suecos. Um passo só tu precisas dar para Cristo,
para que Ele possa tua vida transformar. Precisas crer que por Ele és querido. Adão Madeira, ainda na sua mocidade, foi professor da escola dominical, líder de jovens e também regente de coral, e sempre ministrando a palavra de Deus. No dia 20 de abril de 1962, casou-se com Maria da Rosa Madeira, na rua Barão de Santa Tecla, 870, na cidade de Pelotas. No outro dia, rumou para a capital Porto Alegre, onde foi morar e trabalhar como promotor de vendas. No próximo ano, o casal Adão e Maria estavam felizes com a chegada de seu primeiro filho, Eliezer, que aprouve a Deus recolhê-lo com apenas 3 meses de vida. Após 10 anos, no ano de 1972, chegou seu segundo filho, Alexandre, e mais tarde, no ano de 1977, sua filha Débora. Ambos na cidade de Porto Alegre, pois foi na capital do estado que a vida ministerial do pastor Adão Madeira começou. Já era ele responsável por uma congregação no bairro Glória, quando foi separado para o diaconato em 1º de janeiro de 1969, sempre dando frutos em seu trabalho, sendo honrado e separado para o presbitério em 7 de dezembro de 1976. Pastor Adão, sempre muito produtivo e criativo ao lado da juventude de sua congregação, promovendo sempre eventos, campanhas e peças para atingir cada vez mais vidas para Cristo, pois o seu coração sempre foi inflamado pela chama missionária e o seu alvo era almas para Cristo. Em março de 1980, foi separado para o cargo de evangelista, ampliando assim cada vez mais sua visão. Não se continha mais em fazer cruzadas somente em sua cidade, começou a partir para cidades vizinhas, onde Deus os usava para fazer maravilhas, curas, libertações e muitas almas salvas. Em 25 de março de 1985, Adão Madeira foi ungido para o pastorado e enviado para a cidade de Quaraí, onde seu pai, pastor Justiniano, já trabalhava há 9 anos. Pastor Adão não revidou, largou seu serviço, vendeu sua casa própria e rumou para a cidade de Quaraí, onde foi o lugar que Deus escolhera para ser sua escola. Fundou igreja em Artigas, no Uruguai, e ali Deus ampliou sua visão. Deus o moldou e o ensinou muitas coisas por intermédio de muitas experiências. E num desses domingos, a igreja superlotada, pastor Adão Madeira pregava a palavra sobre o tema: O fim vem. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Com o fogo sagrado brilhando em suas escuras pupilas, anunciava com a habilidade de orador que lhe é peculiar: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. De repente, tomado pelo Espírito Santo, ele profetizou que o seu fim também tinha chegado como pastor daquela igreja. Esta declaração provocou um momento de estupefação geral. Ó frase fatídica: o meu fim também chegou entre vós. No meio da perplexidade de uns e da indignação de outros, o pastor Adão falou: se falei o que falei, disse por inspiração divina, pois a minha vida está nas mãos do Senhor. A aproximadamente 460 quilômetros de Quaraí, na cidade de Pelotas, no mesmo dia, no mesmo ano, um grupo de pessoas, homens, mulheres, crianças, movidos pelo Espírito Santo, entregaram-se a Deus em ferventes orações. E como Gideão, fizeram provas e mais provas com Deus. Então Deus se manifestava através de seus vasos, os usando profeticamente, orientava-os, confortava a cada coração. Conservem a sã doutrina e estejam atentos ao clamor dos necessitados. Dias de lágrimas,
noites de clamor, dias de dor, e entre aclamações de rebeldes, desviados, seguiam em frente, confiando no Senhor e unidos. Entretanto, para maior humilhação, eram chamados de rebanho sem pastor. Nesta mesma noite, numa daquelas muitas fervorosas noites de orações, o casal bandeirante do Evangelho, pastor Justiniano Madeira e Cecília Madeira, adeptos da mais pura espiritualidade, dobraram seus joelhos mais uma vez em oração. Após alguns momentos de oração, o pastor Justiniano, o arauto do Evangelho, ouve um clamor: venha, Pelotas, e ajuda-nos. Desta visão, concluiu o pastor Justiniano que alguém deveria partir. Nesse momento surge então o pastor Adão Madeira, que se dispôs a vir a Pelotas. Estando o pastor Adão Madeira em viagem para Pelotas, o Espírito Santo lhe orientou que não falasse com ninguém antes de ir ao culto à noite. Anoitece e chove. Entretanto, lá estava aquele grupo de fiéis cristãos, com seus corações queimando pelo Espírito Santo. Então, é dada a oportunidade ao pastor Adão Madeira. E no momento em que o pastor Adão traz as suas primeiras palavras de saudação, o sopro divino do Espírito Santo o interrompe. De repente, ecoa no recinto onde estavam uma voz sonora e solene bradando em tom profético: eis o meu ungido, eis o meu eleito, eis aí o meu escolhido. Não existia mais dúvida alguma sobre o que estava acontecendo. Erguem-se todos. Uma tempestade de aclamações enche o lugar. Glórias a Deus! Aleluia! Profecias e visões, momentos de indescritível alegria e encantadora espiritualidade. Após 5 anos de trabalho em Quaraí e na República Oriental do Uruguai, Artigas, o pastor Adão Madeira com sua família chega em Pelotas, no mês de julho de 1987, por divina orientação. Mas pastor Adão Madeira não se deixou abater em deixar uma obra estruturada e estável para estruturar e solidificar outra que acabara de começar. Entretanto, a alma do pastor Adão possuía suficiente dinâmica e elasticidade para se adaptar à nova cidade e ao novo trabalho. Em 21 de junho de 1987, pastor Eliseu Dornelles, presidente da Convenção da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul, deu posse ao pastor Adão Madeira na cidade de Pelotas, que no mesmo dia que assumiu a igreja, assumiu também o compromisso de, dentro de 5 anos, ter a primeira propriedade, um terreno onde seria construído o templo da nova igreja. Em 11 de agosto de 1988, apenas um ano depois, foi comprado o terreno e em setembro do mesmo ano foi lançada a pedra fundamental. E no ano de 1991 foi inaugurado o salão térreo da sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Pelotas. A partir daí, Deus começou a inflamar os corações cada dia mais. A obra foi crescendo, foram chegando chamados de cidades vizinhas, pois os gideões missionários estavam fazendo a diferença. Dia 22 de julho de 1992, foi publicado no Diário Oficial a Convenção Nacional Ministério de Pelotas. A partir de então, a obra não parou mais. Depois de anunciar o Evangelho, Deus vem convosco sempre. Atualmente, nas cidades de Pelotas e colônias, a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Pelotas possui 20 congregações, 98 filiais somente no estado do Rio Grande do Sul, 84 propriedades no nosso estado, exceto em outros estados como Santa Catarina, Paraná, Rondônia, Bahia e Amazonas.
E não poderíamos de maneira alguma terminar esse documentário da vida do pastor Adão Madeira sem falar em algo que está impregnado em suas veias, em seu corpo, em seus poros: missões. Quando o pastor Madeira chegou em Pelotas no ano de 1987, o grupo já sustentava um missionário chamado Brandão, na Argentina. Esse foi apenas o primeiro do total de 101 missionários espalhados em 9 estados do nosso Brasil e em 9 países, como Argentina, Paraguai, Equador, Ilhas Galápagos, México, Espanha, Cuba, Guiné-Bissau e Índia. A Amiguem, Associação Missionária Internacional dos Gideões Missionários, um sonho que se tornou real em 7 de janeiro de 1997, quando foi publicada no Diário Oficial de Brasília. Juntamente com a Amiguem, surgiram os grandes congressos de missões, que atraíram olhares de todas as partes do Brasil, e os maiores cantores e pregadores de nível nacional têm marcado presença nesses eventos, que a cada ano têm crescido em dimensões nunca antes imaginadas. E já tinha dito para os irmãos que um dia eu haveria de vir aqui em Pelotas para ver os irmãos, né? Para confirmar esse trabalho, essa obra tão linda, tão maravilhosa, que Deus tem abençoado e Deus tem levantado. E aqui está. Mas Deus já tinha preparado o homem. Deus já estava nesse negócio. Então, por que comprar uma briga? Se Deus já tinha determinado o homem para vir para cá, não é? E agora se preparem, porque se vocês tomarem essa liderança, essa decisão, voltar atrás é covardia. Parar não é de cristão. Tem que seguir. E agora é o seguinte, como falei o pastor Adão, preparem obreiros. Porque Rio Grande precisa um grande avivamento evangelístico. A terra está madura. Temos que cumprir o que Jesus mandou fazer. Pregar a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. E firme nas promessas de Cristo Jesus, pastor Adão Madeira e sua família seguem confiantes e chegam juntos nesses 20 anos de pastorado na cidade de Pelotas, colhendo grandes frutos de seus esforços, dedicação e renúncias, em obediência amorosa ao Mestre Jesus. E assim, podemos juntos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor, com essa grande oportunidade, Deus até aqui tem me ajudado. Junto com essa mocidade, mais um ano de vitória para vocês. Porque você, juventude da igreja, erguida no sangue de Jesus, não tem perdido tempo de invocar em nome do Senhor. Por isso da casa cheia de glória. Saúde os obreiros, diretores e todos os queridos irmãos que foram ouvir esses hidrodelas, música, banda. No meu tempo não tinha nada disso. Nós batíamos numa lata, numa esquina, nós chamávamos a atenção do povo, começava a gritar: foi na cruz, foi na cruz. O povo saía, aqui nós temos um irmão, ele via, foi de pé na igreja. Basta. Primeira crente fundadora do trabalho em São Lourenço. Eu estava na esquina junto com meu filhadão pequeno, outra filha, gritando as falas da escura. E ela veio vindo, aceitou Jesus como seu Salvador. Aí está. Passaram anos, e ela está ali, firme, esperando a vida de Jesus. Vou dizer, a palavra de Deus
deixar meu coração com uma lembrança. Não sei se o Senhor vai me conceder essa graça. E outra vez estar junto com vocês. Se não estou, é melhor ainda com o Senhor. Mas se for estar com o Senhor, sejam fiéis até o fim para receber a jornada de cada um. Amém. Aleluia. Aleluia. A Deus